Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, ó. Oi. Hoje eu vou falar de outro tema, assim, que é bem, digamos, é, corriqueiro aí na nossa vida de crocheteira, né? Vamos falar um temas, na verdade, alguns temas, né? Por exemplo, a sua preferência. Você prefere fazer uma peça grande ou uma peça pequena? E qual é a mais lucrativa? Na minha opinião, qual é a maneira melhor para trabalhar certos tipos de peças. Eu vou falar hoje desse tema porque eu me peguei pensando esses dias sobre esse assunto. A questão de trabalhar com peças grandes e com peças pequenas. Eu acabei, ontem mostrei para vocês, né, o blog de produção que saiu da minha peseira de cama. E eu fiquei pensando assim, será que vale a pena a gente fazer tipo esse tipo de peça grande assim? Será que é lucrativo? E eu queria hoje estar conversando sobre isso com vocês. Então, pessoal, essa peseira de cama, eu cobrei R$ 450 nela. Mas, para mim, eu acho que ficou barata. E eu vou conversar com vocês sobre isso e o tempo também de fazer e, enfim, tudo que envolve uma peça grande. Eu já trabalhei com outras peças grandes, como vocês que me acompanham sabem. Eu já trabalhei com capa de sofá, manta de sofá também é uma peça que vamos considerar grande. Eu fiz duas, né, que era uma encomenda que depois virou pronta entrega e virou um sufoco danado para mim vender elas. Eu produzi, deixa eu ver, uma coxa de cama com fio de polipropileno, que para mim esse aí é um dos trabalhos que eu vou dizer assim, é o mais trabalhoso que eu já trabalhei, porém, assim, não foi tão demorado quanto a gente imagina. Um trabalho com fio, digamos, fino, como é linha, por exemplo, que parte do fio 4 a gente já chama barbante, né? Então, um trabalho que a gente já se considera com linha, podemos dizer que ele já vai ser trabalhoso em si. Até o trabalho com o fio 4, qual é o que eu estou trabalhando aqui, ó. Estou fazendo um biquinho de acabamento, depois eu vou mostrar para vocês como vai ser esse trabalho. Então, pessoal, assim, ó, existem peças e peças. Tem peças grandes que não são tão trabalhosas e tem peças pequenas que são bastante trabalhosas. Por exemplo, tem muita gente que tem ou que não gosta de fazer, por exemplo, pesos de portas, porque ele tem um certo trabalhinho. É uma peça pequena, porém você vai ter que trabalhar ele várias, digamos assim, partes, né? Porque você tem que fazer primeiro a parte do crochê, depois tem que fazer a parte do cheio de dentro, você vai ter que colocar areia, vai ter que fazer aquela parte toda, e você vai ter que ainda fazer a colagem da flor ou de qualquer outra coisa que você esteja usando. Então, tem muita gente que não gosta de trabalhar com esses tipos. É igual como é que eu posso dizer? Porta-pano de prato. O porta-pano de prato é muito rápido de fazer e muito fácil também. É uma peça muito econômica, porém, você pode vender aí de 15 a R$ 20, dependendo da flor, né? Dependendo da flor, você pode vender nesse valor. E aí, pessoal, eis a questão. Quantos porta-pano de prato, digamos, a R$ 15 você conseguiria fazer no dia? E uma peça grande, quantos dias você levaria para fazer? Isso vai depender de cada crocheteira. Eu, por exemplo, eu já falei várias vezes que eu me acho uma pessoa um pouco lenta no crochê. Tipo, eu não sou daquela super, super. Eu gosto de fazer minhas peças, mas, tipo assim, eu tenho meu tempo. Tirando uma vez ou outra, assim, que a gente pega, né, uma peça ali que é de encomenda, assim, daquelas encomendas pimpa de última hora que você tem que se virar para fazer, eu vejo muito que eu sou um pouco lenta. Mas, enfim, digamos que aí você consiga fazer. Eu, por exemplo, uma peça grande, aquelas capas de sofá que eu mostrei para vocês, que eram capa de sofá completas,
eu demorei aí quase um mês para fazer. Digamos que ali eu fosse cobrar em torno de 1.500, R$ 1.600 as duas. Eu não sei se eu trabalhando com peças pequenas seria a mesma coisa que trabalhando com peça grande. Eu acho, não sei, não vou, não tenho assim uma, digamos, uma um cronograma corretamente testado para me dizer que peças pequenas sairiam mais em conta ou seria melhor para a gente produzir e vender do que peças grandes. Até porque, assim, peças grandes geralmente a gente só faz por encomendas. Eu mesmo só trabalho peças grandes por encomenda e com adiantamento, né? Que seria o certo. Mas assim, é, eu já fiz toalhas de mesa. Para mim, eu fiz a última toalha de mesa, eu fiz em 2 dias. Eu não lembro se eu cobrei 180 ou foi R$ 200. Eu sei que para mim essa daí foi uma coisa assim que eu achei que valeu a pena. Então, é aquela coisa, existem peças e peças. Existem tipo, vou fazer um tapetinho. Só que tem vezes que o tapetinho também você leva um dia para fazer. Tem tapetinhos que são demorados para fazer, tem tapetinhos que tem arremate, tem tapetinhos que tem pontos de dificuldade, digamos, alta. Então, de uma certa forma, tudo vai depender de acordo com o que você for fazer. Eu posso estar fazendo uma toalha de mesa até com barbante mesmo, que seja um ponto gostoso de fazer. Aqueles pontos que a gente chama gostoso é aqueles pontos que a gente faz rápido, que não tem dificuldade, e a gente vai ali, ó, e faz rapidão. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que é melhor peças pequenas para trabalhar do que peças grandes. Outra coisa, peças pequenas são muito mais fáceis por ser um preço mais em conta para vender do que peças grandes. Como eu já falei, eu já fiz várias peças grandes, mas todas sob encomenda. Eu não tenho coragem, por exemplo, de fazer uma coxa, uma toalha de mesa para pronta entrega hoje. Eu já fiz, tanto é que a última toalha de mesa que eu fiz para pronta entrega demorou vários tempos para vender. Primeiro, porque as pessoas não valorizam o trabalho. E depois a gente acaba demorando para vender porque não é todo mundo que tem interesse na cor, no modelo, enfim, tem uma série de coisas que fazem com que nossas peças grandes não saiam tão rápido. E aí eu vou questionando vocês sobre essa questão. Se tem como a gente avaliar se é melhor trabalhar com peças grandes ou com peças pequenas. Na seguinte forma: peças grandes, a gente faz por encomenda, beleza. Mas, tipo assim, o tempo que você faria, por exemplo, uma peça de R$ 300, que seria uma toalha de mesa grande, porque a última que eu fiz era pequena, por isso que era esse valor que eu falei aí para vocês, e com fio de polipropileno. Porque muitas vezes, assim, o fio de polipropileno tem uma coisa. A gente trabalha com ele não é pela questão do valor, porque o preço dele é muito mais em conta do que o barbante. E outra coisa também, ele é bem mais em conta do que o fio Anne. Eu acredito que aí dois cones do barbante dá quase um cone do fio Anne. Um cone não, um novelo. Dois cones do fio de polipropileno dá quase um cone em termos de preço. Aqui eu pago R$ 12. Se eu for comprar aqui na minha cidade, às vezes eu ainda encontro alguma promoção de 10, o fio de polipropileno. E a linha Anne não. Aqui, se eu for comprar, é 22, R$ 20, enfim, de 20 acima. Encontrei algumas na promoção, mas aí é um caso à parte. Mas o caso realmente é que a linha Anne, ela é bem mais valorizada. E se você for fazer o trabalho em si, digamos que o trabalho com o fio de polipropileno ou com a linha Anne, você vai sair aí do mesmo, praticamente o mesmo trabalho, porque o fio, ele é mais delicado, enfim, dá mais trabalho porque são mais carreiras que você vai produzir. Se for de motivo, você vai fazer mais motivos, mas enfim, é, é um valor em termos de preço de produto, de material mais em conta, mas é mais trabalhoso. É muito difícil você dar um valor com um trabalho que você faz muitos dias, mas que é aquele trabalho pequeno. Tem vezes que você pega uma peça, por exemplo,
roupa mesmo. Tem quem trabalha com vestuário sabe do que eu estou falando. É uma peça trabalhosa e você tem que ter uma noção muito bem exata do que você vai estar cobrando, porque eu não trabalho muito com vestuário, não. Acho que aqui eu fiz umas 2 blusas por aí, às vezes eu faço alguma peça para mim, mas assim, para mim tá, fazendo para vender, eu não consigo fazer. Porque assim, primeiro eu faço por encomenda, né, por causa de tamanhos, cores, enfim. É outra coisa que é bem complicado. Uma coisa que eu tenho vontade de trabalhar é biquíni. Biquíni eu gostaria de trabalhar, só que assim, o meu tempo ainda não deu, sabe? Biquíni são peças pequenas e, como eu já falei, pode ser que seja um preço que compense pra gente. Tipo, dá para fazer um biquíni no dia, um biquíni você pode vender, dependendo do modelo, pode vender aí 80, 70 reais, enfim. O gasto é mínimo do biquíni. A não ser que você vá colocar um forro com bojo, enfim, tudo isso é válido também, né? Na hora de você colocar os seus preços. Então, pessoal, o vídeo de hoje é falando um pouco sobre isso, a importância de trabalhar com as 2 peças e também saber de vocês, se vocês preferem trabalhar aí com peças menores ou com peças maiores. Eu mesmo já tirei a minha conclusão que eu prefiro trabalhar com peças menores. Essa é a conclusão que eu chego, que eu falo para vocês aqui no final do vídeo, que eu prefiro peças menores. Porque peça grande, além de ser trabalhosa, cansativa no final, sempre fica pesado, sempre é aquela última volta, parece que nunca finaliza. Eu sou desse tipo. Eu já prefiro minhas peças pequenas e para mim também é bem mais vendável. Como eu falei, peça grande só para encomenda. Pronta entrega, eu acho que não compensa muito, porque tem toda uma questão. As pequenas a gente consegue usar de boa, tem grandes que talvez você não consiga usar, mas aí vai também de cada região de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!